read. No momento que eu fiz um read, a CPU manda uma ordem para a controladora de disco fazer um read. Na sequência, a controladora de disco diz assim, ó, no meu hardware, normalmente o hardware usa um registrador de propósito para controlar as interrupções, e essa interrupção a gente podia pensar como sendo o correio americano, que tem uma caixinha de correio. Se a bandeirinha estiver baixa, não tem mensagem, mas se a bandeirinha estiver alta, quando eu passar para casa, quando eu acordar, eu olho que a bandeirinha está alta, eu sei que lá é mais ou menos isso aqui. A controladora de disco vai receber uma requisição, vai poder moer lá para a controladora. Quando a controladora estiver pronta, ela vai avisar que levantar a bandeirinha. Eventualmente, quando levantar a bandeirinha, o que é que vai acontecer quando levantar a bandeirinha? A CPU, quando a CPU pediu para a controladora fazer a leitura, a controladora vai fazer a leitura, a CPU automaticamente já vai pegar outro processo para rodar, certo? Agora quem está rodando é outro processo. Eventualmente o tempo vai passar, a controladora vai receber a leitura, vai avisar, a controladora de disco vai receber do disco a leitura, vai avisar a controladora de interrupção para levantar a bandeirinha que a leitura está pronta. Enquanto isso, a CPU está processando outro processo, tá? Eventualmente a CPU de alguma forma vai dar uma olhada para a bandeirinha lá, que a gente vai explicar em detalhes nessa aula do curso, que existe uma interrupção. Aquele processo que estava esperando a leitura vai se habilitar a concorrer também com a CPU, e aí a CPU vai ler a leitura de disco e vai continuar a execução da próxima instrução daquele processo. Ou seja, todo processo que faz uma chamada ao sistema operacional, ele vai dormir esperando aquela leitura se efetivar. Quando a leitura se efetivar, ele vai ser acordado e vai continuar com o ponto imediatamente abaixo daquela chamada ao sistema operacional. Então o que ocorre aqui? O cara fez um read, fez um fork, fez um write, qualquer serviço no núcleo do sistema operacional, ele vai para o escalonador, que já é o controle do sistema operacional, vai avisar a controladora que tem que fazer aquele negócio lá. Enquanto isso, a CPU já chaveia para o processo 2. Processo 2, processo 3, a questão do tempo vai passar, a leitura do processo 1 que foi requisitada chegou, e aí ele vai continuar daquele tempo, certo? Tudo isso para que a gente, projetista de sistemas operacionais, dê ao programador esse conjunto de serviços, leia, escreva, duplique, esse conjunto de serviços. Se eu tivesse que programar em assembly, eu ia ter que entender uma coisa dessa assim, por exemplo, se eu estivesse programando no Paint, eu ia ter que saber um monte de detalhes de hardware para poder programar. Mas na verdade não é isso que a gente, esses detalhes aqui, certo? É programar nesse sentido. No sentido de que a gente vai criar um processo, e processo é um conceito importante nesse curso. Então esse curso, que é o livro que a gente está assistindo, Framework, capítulo 2, fala só sobre processo, a importância do processo como gerente desses recursos, e a gente vai ver aí que, de alguma forma ou mais, a gente cria o primeiro processo. A partir do momento que eu crio o primeiro processo, eu posso usar um serviço do núcleo do sistema operacional, fork, por exemplo, tá? Para poder criar o segundo processo. No momento que eu crio o processo B, eu digo que o processo B é filho do processo A. E tanto o processo A, B, C, D, E, F são processos que têm o objetivo de gerenciar recursos. Por que existe a relação pai e filho? A gente vai ver que existe a relação pai e filho para poder a gente saber exatamente de onde veio o processo, para poder rastrear quem é o processo original, quem é o processo criado, certo? Quando a gente fala em sistema operacional rodando mais de um programa ao mesmo tempo, a gente fala de múltiplos programas, a gente fala de concorrência. E a gente já sabe como na vida real, por exemplo, se a gente levar em consideração que esse cruzamento aqui, essa área de cruzamento é uma área comum, que pode haver problemas relacionados com essa área comum. Imaginando que cada processo desse, cada carro executa um pouquinho e para, como se fosse, imagina um determinado momento ele parou aqui, esse executor parou aqui, esse executor parou aqui, esse executor parou aqui. Quando esse pegar de novo para andar, ele não vai andar porque isso aqui está interrompido. Então, quando eu trabalho com concorrência, eu tenho que gerenciar as áreas de conflito. Vão existir regiões que são regiões múltiplas,
que eu vou definir que tem que haver exclusão mútua. Quando um tiver parado, o outro nem entra nessa área. Por quê? Porque senão existe possibilidade de colisão. Certo? Ora, se eu tenho que gerenciar o rápido, se eu tenho que gerenciar a criação de novos conceitos, como processos, por exemplo, o lance de concorrência, eu tenho que gerenciar também os nomes dos recursos. E aí os sistemas de nomes, ou o sistema de arquivos, como a gente vê em sistemas operacionais, é uma forma de eu dar nome aos recursos. Eu dou nome à memória, eu dou nome ao disco, eu dou nome a todos os recursos. Só que o ser humano, normalmente, ele utiliza uma ferramenta organizacional no seu dia a dia, que é o conceito de arquivo e pasta, arquivo e diretório. E é o sistema de arquivos, que é o sistema de nomes, que é criado, é uma estrutura de dados que a gente vai ver ao longo do curso. Capítulo 4, capítulo 5, a gente vai estar falando de entrada e saída do sistema de arquivo, e é uma forma de eu implementar como se fosse uma árvore. A partir do momento eu tenho uma raiz, a partir de onde eu começo a trabalhar os nomes. E a partir desse nome eu posso criar uma série de outros nomes, como se fosse uma árvore. A partir do raiz eu crio docs, a partir do raiz eu crio aulas, a partir do raiz eu crio slides e assim sucessivamente. Ok? Quando eu estou falando em dar nome aos recursos, normalmente a gente associa esse nome ao conceito de arquivo e diretório. Mas esse conceito de nomes é um conceito mais abrangente. Eu dou nomes a tudo, eu dou nome a dispositivos, eu dou nomes. Tá? Só que esse conceito de arquivo e diretório é um conceito muito útil para o ser humano, para o homem, para a pessoa. Tá? No caso específico, quando eu tenho um dispositivo disco, no momento que eu quero usar aquele dispositivo disco, eu pego esse dispositivo disco e crio um conceito de partição. Eu posso pegar um disco que tem uma capacidade N e querer ver esse disco como sendo duas partições. Eu posso querer trabalhar com N partições de um mesmo dispositivo físico. Tá? Então, se eu posso trabalhar quebrando um dispositivo físico em N partições, é interessante que eu possa manipular essas partições. Então, como é que eu trabalho gerenciando essas partições? Basicamente, os sistemas operacionais ao longo de sua evolução trataram isso de duas formas. O CPM, o Windows, por exemplo, deram nomes às partições. Partição A, partição B, partição D, partição E e assim sucessivamente. No caso do Unix, o Xenix, o Linux, esses sistemas operacionais resolveram criar, a partir do momento que eu tenho uma segunda partição, um ponto de montagem. O que é um ponto de montagem? É um diretório onde eu associo, de alguma forma, a nova partição àquele subdiretório. Então, ao invés de dar nomes às partições A e B, eu simplesmente digo, essa partição que seria uma partição B, eu vou associar a um diretório D. Ou essa partição eu vou associar a um diretório B, e assim sucessivamente. Isso é feito através do comando mount, que eu associo uma partição a um subdiretório. E a partir do momento que eu mudo para aquele subdiretório, eu dou na partição. Certo? Ora, a ideia desse capítulo é uma ideia de dar uma visão geral dos conceitos. Já falei para vocês da importância do sistema operacional como uma capacidade de abstrair os detalhes do hardware, a criação de processos, está embutido aí na criação do processo o conceito de eu rodar múltiplos programas ao mesmo tempo. Com isso vem o problema de ter que gerenciar a concorrência. E agora eu estou falando para vocês que vão existir alguns processos que vão precisar se comunicar com outros processos. Então, a comunicação entre processos, que está ligado à parte de processos, é importante. E aí eu tenho um serviço do núcleo do sistema operacional chamado CAN, byte, que um processo pode criar para se comunicar com outro processo. É óbvio que essa comunicação do processo 1, do processo 2, do processo A, do processo B pode ser feita de várias formas. O que eu estou dizendo aqui é que existe um serviço pronto, disponível já para que a gente possa usar, que é o cano. Esse processo A grava nesse cano, automaticamente o processo B, quando lê do cano, pode já usar. Fácil, isso é implementado pelo núcleo do sistema operacional. E esse cano, na implementação, tem algumas características que a gente vai estar estudando no capítulo 2. Por exemplo, quando esse cara grava, e normalmente essa implementação é feita em 10K, encher o cano, ao tentar gravar de novo, ele recebe um
uma indicação de que o cano está cheio e automaticamente ele vai ser posto para dormir. Esse cara aqui, quando começa a ler, porque eles são concorrentes, né? Quando ele começa a ler, ele lê, e a leitura é destrutível. Vai lendo, vai ficando vazio, vai lendo, vai ficando vazio. Chega um momento que ele leu, deu byte vazio, ele recebe uma aplicação, vai dormir. E esse cara aqui, enfim, existe um mecanismo de sincronização que a gente ganha na facilidade. Ou seja, existe um serviço Quiet que a gente vai estar experimentando esse serviço na certo? Eu não quero falar muito em detalhes nesse capítulo, mas se você for olhar do ponto de vista do projetista de sistema operacional, certo? Que está trabalhando com hardware, sabendo exatamente qual é quantos registradores tem, quantos registradores do propósito geral, como é que funciona as coisas em termos de quais são os passos efetivamente para que eu coloque um processo para dormir quando eu faço um vídeo, quando eu faço um write. Então aquele slide que eu mostrei com 4 passos, eu vou ver que existe algum hardware, existe na realidade um relógio, que é o relógio que fica dando pulsos, que eventualmente o processo pode ser chaveado ou quando chama um read, por exemplo, que a gente vai detalhar, por exemplo, o processo que chama um read, ele vai ter que de alguma forma salvar o contexto dele, vai ter que salvar as informações associadas com o processo que está deixando a CPU, preciso chamar isso aqui. Eu preciso indicar que o stack pointer, que é um registrador do propósito a controlar a minha pilha, né, que ele vai eventualmente retornar para aquele ponto, mas ele vai chamar o próximo processo que vai rodar. E o próximo processo que vai rodar, necessariamente, que tem uma única CPU, o próximo processo que vai rodar, eu vou ter que de alguma forma carregar o stack pointer, o frame pointer, o hardware que informa qual é o processo, o sistema operacional, e esse sistema operacional vai rodar no mesmo registradores que estavam o processo que estava rodando na aula. Ou seja, o processo atual precisa salvar o contexto, eu preciso carregar o contexto do sistema operacional, e o sistema operacional agora, quando rodar, vai ter que de alguma forma escolher um outro processo, e aí a gente vai falar de uma estrutura que vai estar na memória, que está associada aos vários processos que estão comprimidos para a CPU, tá certo? Que eventualmente vai ganhar a CPU. Ou seja, essa figura aqui mostra exatamente um processo atual, precisa salvar o contexto dele. Eu vou ter que de alguma forma carregar o sistema operacional. O sistema operacional tem sua estrutura de dados que vai, nessa estrutura de dados, escolher o próximo processo que vai rodar, e eventualmente o próximo processo vai rodar exatamente nesse conjunto de registradores de propósito geral, no registrador que aponta para a pilha, que é o SP, enfim. Tudo acontece no mesmo conjunto de registrador. Então, o sistema operacional precisa ter uma estrutura de dados que controla isso, tá certo? Tudo isso é feito através dos serviços ao sistema operacional. Então, serviço read, serviço write, serviço for, e assim sucessivamente. Chamou um serviço desse, automaticamente você perde a CPU. Ou então, quando passar um delta T. Esse delta T, normalmente, eu explico em termos de milissegundos, 20 a 30 milissegundos, certo? Então, o sistema operacional ele vai ter um conjunto de serviços. Se eu chamo o fork, nesse momento, ao retornar de fork, eu tenho dois processos, ou seja, o fork inclui um processo. Se eu chamo o wait ou wait bid, eu vou me sincronizar, eu vou esperar um determinado processo que está rodando, certo? Se eu chamo o exec, exec p, exec l, exec vt, uma família de exec, eu vou no disco buscar um programa. Se esse programa existir, eu vou sobrepor a imagem, que é a imagem do processo corrente. Então, o processo corrente vai se sobrepor com a imagem de um programa que está dentro do disco. Se eu chamo este, eu marco o processo atual.